Prezados irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez, tá? Para esclarecer alguns acontecimentos que têm acontecido. Muitos estão perguntando quem é esse que está se expondo e falando que Deus lhe entregou as revelações da profecia. Quem que é esse? Meus irmãos, eu sou uma pessoa que eu aprendi a conviver com a fartura e com a miséria. Aprendi a viver dos dois lados, entendendo? Com a fartura porque eu com meus 20, 22 anos, 25, entendendo? Meu pai tinha umas posses, vendeu e repartiu entre os filhos. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula, o mais novo, tá? Da nossa família, tá? E meu pai vendeu as posses que ele tinha e repartiu entre os filhos. E eu com meus 22 para 25 anos, né? Tinha bens materiais, até razoável, tá? Porque eu poderia tocar uma vida tranquila, tá entendendo? Aí o que que acontece? Herança que meu pai me deu, tá? Então, meus irmãos, eu aprendi a viver com a fartura e com a miséria, entendendo? Com 25 anos de idade, recebi a herança que meu pai me deu, tá? E não gastei com festa, mas investi num negócio que eu nunca tinha mexido, nunca tinha tocado. E foi a falência, perdi tudo. Entendeu, meus irmãos? Aí veio as dificuldades, os problemas, tá? Mas uma coisa, mano, que hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Imagina você com 22 anos, recebe uma herança que teu pai te dá, mas você não tem experiência de negócio, você não tem cabeça, tá entendendo? Novo. E você vai e investe, não foi um bom investimento, e você vai, fale, né? Aí já vem alguém falando assim, é um espírito devorador, não tem nada a ver com isso, mano. Falta de experiência, tá entendendo? E tem uma outra coisa, mano. Depois eu vim entender, tá entendendo? Que se chama herança antecipada. Tá entendendo? O que é herança antecipada? É quando os pais estão vivos, ele te dá herança para você. Isso não é uma herança bendita, tá entendendo? Vamos ver o que diz aqui em Provérbio sobre a herança antecipada. Em Provérbio 20, 21 diz o seguinte: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada, tá? Provérbio 20, 21 diz: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. A posse antecipada da herança, no fim não será abençoada, tá? O que é a posse antecipada da herança? É quando os pais estão vivos, dá a herança possível. E depois eu encontrei essa passagem aqui e falei assim, pô, comigo aconteceu isso. Tá entendendo? Pois é, irmão, depois que eu perdi tudo, eu fiquei assim, completamente desnorteado, tá entendendo? Eu fiquei assim, como vou dizer assim, completamente desnorteado. Eu ia assim para uma cidade, chegava naquela cidade assim, sem dinheiro, sem parentes, sem amigo, sem emprego, sem nada. Eu falei assim, o que eu vim fazer nessa cidade, meu Deus? Aí logo eu pegava, já arrumava e saía para outra cidade, né? Eu chegava naquela cidade, o que eu vim fazer nessa cidade aqui, meu Deus? Sem parentes, sem amigo, desempregado. Eu chegava naquela cidade, arrumar um emprego, sabia que eu ia ganhar salário mínimo, tá entendendo? E não ia resolver minha situação. Eu ficava assim, eu colocava na cabeça assim, não, vou para tal lugar. E ia mesmo, até chegava lá. Aí quando chegava lá, eu surgia aquela pergunta de mim, o que eu vim fazer nessa cidade? Imagina o seguinte, como se você estivesse procurando alguma coisa, um tesouro escondido. Vamos supor, você está procurando um tesouro escondido, mas você não sabe em que lugar esse tesouro está, né? Procurando alguma coisa que nem você sabe o que é e onde que está. Então eu fiquei acima por vários tempos, né? De cidade em cidade, mas não, graças a Deus, Deus é testemunho, nunca fiz mal para ninguém, entendeu? Aí resumindo, né? Eu cheguei ao ponto, mano, de morar em Belém do Pará. Eu já morei em Manaus, trabalhei 7 anos de táxi dentro de Manaus, onde eu terminei o ensino médio, né?
E então eu conheço aquela região norte lá. Meu pai já morou em Alta Floresta, foi o primeiro taxista de Alta Floresta, Mato Grosso, em 1977, né? Então eu cheguei ao ponto de ir morar em Belém do Pará. Aí cheguei lá em Belém do Pará, meu Deus, sem parentes, sem amigos, desempregado. Aí fui morar num bairro pobre, né? Aí naquele bairro pobre, pessoas humildes, tá entendendo? Aí sem amigos, sem parentes, né? Desempregado. Aí começou as perseguições sobre mim, né? Mas nunca, Deus é testemunha que nunca mexi com ninguém, nunca fez mal pra ninguém. Lá em Belém do Pará, no bairro pobre. Aí de repente, um grupo de pessoas, né? Começaram a me provocar, a ameaçar eu. Por quê? Porque eu não pertencia ao grupo deles, não tinha amizade com eles, né? Vivia só a minha vida mesmo. Deus é testemunha fiel que eu falo, que eu estou contando. Começaram a ameaçar, provocações, provocações. Né? Eu sem dinheiro, desempregado, né? Para sobreviver, bairro pobre, o que eu fazia? Carpia terreno, furava poço, tá entendendo? Né? Para sobreviver, pequenos bicos, pequenos serviços que eu fazia, né? Aquelas provocações foi aumentando, 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 aumentando. Chegou ao ponto que eu não podia mais ficar em casa, né? Peguei um pouquinho de roupa, coloquei dentro de um saquinho de 25 quilos de sal, né? Coloquei a Bíblia dentro, que sempre gostei daquela Bíblia, coloquei nas costas, saí de casa. Se alguém chegasse de mim e falasse assim: Pedro, pra onde você vai? Eu vou pro centro de Belém, no Pará. O que você vai fazer lá? Não sei, né? De manhã, saí de casa, sem tomar café, não tinha nenhum dinheiro no bolso, não tinha nada. Foi pro centro de Belém. O que você vai fazer no centro de Belém? Não sei. Não posso ficar mais lá em casa, recebendo ameaças, provocações. Inocentemente. Deus é testemunha disso, tá? Deus é testemunha disso. Foi pro centro de Belém. Fiquei o dia inteiro no centro de Belém, sendo caçado, perseguido pelos inimigos. Entendeu? O medo era tanto, meus irmãos, que até no centro de Belém eu recebia as ameaças, provocações. Eu com a Bíblia, né? Assim no saquinho que eu estava carregando as costas, né? O medo foi tanto, meus irmãos, o medo foi tanto, que eu peguei, tirei a Bíblia, comecei a andar com ela assim na mão, assim debaixo do braço, assim. As pessoas passaram no centro de Belém me provocando. Passou uma pessoa perto de mim e falou: vamos ver se a Bíblia vai te salvar. Quem é que estava com a Bíblia ali? Passou pertinho de mim. Entendeu? Aí passava outro: hoje é tarde, agora é tarde demais. Passava outro: você tá morto. Passava outro: você já era. Entendeu? Eu já estava apavorado. E aquilo foi me apavorando cada vez mais. Então, para mim, ele estava falando comigo. Entendeu? Porque as pessoas passavam perto de mim, né? Você tá morto, você já era. Agora é tarde demais, né? Eu senti que eu estava sendo perseguido. No centro de Belém ainda. Entendeu? O medo foi tanto, meus irmãos, que eu tirei a Bíblia e comecei a andar com ela na mão. Aí passou uma pessoa perto de mim e falou: vamos ver se a Bíblia vai te salvar. Quem é que estava com a Bíblia no centro de Belém? Eu. E a pessoa passou perto de mim: vamos ver se a Bíblia vai te salvar. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Mas naquele dia eu não entendi. Quando ele falou: vamos ver se a Bíblia vai te salvar, meus irmãos, aí a briga já não é mais comigo. Papai do céu. Hoje eu entendo, né? Aí resumindo, né, meu? O dia inteiro no centro de Belém, sem saber para onde ir, né? Não tinha dinheiro para nada, né? O dia inteiro no centro de Belém eu tomei um copinho de água que um camelô me deu, tá? Andando o dia inteiro para lá para cá no centro de Belém, apavorado. Procurar quem? A polícia? Ia me chamar de louco, de doido. Esse cara tá louco, esse cara tá doido. Isso é coisa de drogado, né? Tá entendendo? Coisa que nunca fui. Remédio forte, essas coisas nunca tomei, nunca precisei. Graças a Deus, minha saúde é muito boa. Deus é testemunho que nunca fui viciado em nada. Entendeu? Então, não é coisa de drogado, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente, se a gente conta para as pessoas chamam de louco.
Aí já era mais ou menos às 5 horas da tarde, meus irmãos. Aí eu tava com o pé inchado, mano. Sentei no banco da praça. Tá entendendo? Com a Bíblia na mão, 5 horas da tarde. Entendeu? Aí sem querer, mano. Sem querer não. Não sabia mais o que fazer. Eu pensei comigo, poxa meu Deus, a noite tá chegando, eu tenho que fazer alguma coisa. O que vai acontecer? Né? Aí eu com a Bíblia na mão, meus irmãos. Tá entendendo? Aí eu fechei o olho, tá? E com o olho fechado, com a Bíblia fechada, eu peguei, abri a Bíblia. Tá entendendo? E sabe qual a passagem que caiu, meu irmão? Aquela passagem de Atos, em que Paulo estava viajando para Roma e que o navio afundou. Eu vou ver a passagem certinha aqui, irmão, para que eu possa informar aos irmãos. Que nem eu estava falando aqui, meus irmãos, né? Aí chegou, já era mais ou menos aproximadamente umas 5 horas da tarde, né? Eu cansado, com fome, não tinha tomado café, não tinha comido nada, não tinha almoçado. Durante todo o dia tinha tomado só um copinho d'água, né? Aí eu sentado naquele banquinho da praça, em frente o Ver o Peso lá, tá entendendo? Lá em Belém. Quem conhece a cidade de Belém sabe que lá existe uma feira muito grande chamada Ver o Peso. Em frente à feira tinha uma praça e atrás da praça tinha o rio, né? Onde ficava o porto. Né? Eu sentado ali naquele banquinho, com a costa virada pro porto, cansado, peguei aquela Bíblia, com o olho fechado, com a Bíblia fechada, peguei o olho fechado, a Bíblia fechada, abri a Bíblia assim e coloquei o dedo em cima da Bíblia, assim, né? Aí abri o olho e li. Deu lá em Atos 27, 31, onde diz: Paulo disse ao centurião e ao soldado: se esses não permanecerem a bordo do navio, vocês não poderão se salvar. Entendeu, meus irmãos? Meus irmãos, eu cansado o dia inteiro de tanto andar, perna inchada, sentei ali no banco para descansar, tinha tomado só um copinho d'água. Aí abri a Bíblia e coloquei o olho fechado, abri a Bíblia, coloquei o dedo ali, aí abri os olhos e li ali, né? Atos 27, 31. Se não permanecerem no navio, não poderão salvar-se. Eu cansado, com fome, o que eu entendi? Não entendi nada. Né? Se não permanecer no navio, não poderei salvar-se. Não entendi nada, fechei a Bíblia e continuei ali. Né? Deus é testemunha fiel, mano. Toma Deus como testemunha que eu não minto. Aí eu pensei, esses caras estão esperando chegar à noite para me pegar, para me matar, me bater, sei lá. Mas naquele momento eu estava sentindo pavor dentro de mim. Inocentemente, porque eu não tinha feito nada para ninguém. Aí eu olhei um plano assim, poxa, atrás de mim está o porto. Tinha uma cerca alta, separando, né, o porto, onde ficam os navios. Perto da feira lá, Ver o Peso, em Belém. Aí eu bolei um plano, bom, quando chegar mais à noite, lá com as 6 horas, já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar e vou pular dentro do porto. Lá tem um espaço muito grande, lá vou achar um lugar para me pousar à noite, passar a noite, né? Aí o que que acontece, meus irmãos? Eu bolei esse plano e fiquei com esse plano bolado na minha mente, né? Naquela época, meus irmãos, eu não tinha nenhum conhecimento da palavra sagrada, não tinha nenhum conhecimento da profecia, não conhecia nada. Tinha só o básico mesmo, tá entendendo? Mas sempre gostei de andar com a minha Bíblia. O temor a Deus era muito grande. Aí bolei esse plano, meus irmãos. Quando chegou, mais ou menos, às 6 horas, o que que eu fiz? Eu tava com um saquinho de roupa, dessa de sal, de 25 quilos, onde tinham as peças de roupa, os documentos, né? E a Bíblia. Aí quando deu 6 horas, eu falei assim, é agora. Aí eu peguei, né, um saquinho de roupa, segurei aqui assim no pescoço aqui e comecei a subir o alambrado. Cheguei lá em cima, meus irmãos, meu corpo passou, tinha arame farpado lá em cima, meu corpo passou, e aquele saquinho com roupa, com a Bíblia, ficou enroscado ali no arame farpado. Parece que veio alguma coisa assim no meu ouvido, assim, falou assim, o que vale mais, Bento, a tua vida ou os documentos? Uma parte do documento estava no meu bolso, outra parte estava, né, naquele...
Quando alguém falou isso no meu ouvido, eu larguei o saquinho de roupa enroscado lá em cima, com a Bíblia, e pulei dentro do pátio do porto, né? Que fica ao lado, ficava, né? No ano de 94, ficava ao lado do Ver o Peso. Aí pulei dentro do pátio. Quando eu pulei dentro do pátio, veio o vigia de lá. Aí, por que você está pulando? Por que você está pulando? Eu falei assim, eu quero falar com uma pessoa ali, eu quero falar com uma pessoa ali. Aí ele falou assim, mas por isso tem a portaria ali, não precisa você pular. Mas eu falei isso, não parei, falei já correndo. Aí ele falou, então vai. Aí eu continuei correndo, né? Aí o porto ali em Belém era dividido assim, em duas partes. Tinha a primeira parte menor e tinha a segunda parte. Para passar da primeira parte para o segundo pátio lá, tinha uma gurita, tinha 2 guardas ali. E eu continuei correndo dentro do porto. Eram 6 horas, os trabalhadores tinham parado de trabalhar. Eu falei assim, meu Deus, quando eu pensei comigo, quando eu passar perto daqueles 2 guardas, eles vão segurar eu. Eu correndo. Passei no meio dos 2 vigias que estavam lá, mas na portaria, olha. Passei assim, questão de metro dos dois, sim. Não falaram nada pra mim. Aí continuei correndo ali no pátio, né? Era 6 horas da tarde, os trabalhadores tinham parado de trabalhar. E os navios, mais ou menos 20, 30 navios, tudo encostado ali no cais do porto, Belém. Ao lado da feira, Ver o Peso, ali em Belém do Pará. Aí lá na frente, mano, encontrei um navio lá. Como se ele tivesse com a boca aberta, assim, esperando pra mim, né? Eu apavorado, né? Um navio muito grande, mano. Lá no final do navio, lá na popa, parte de trás do navio, tinha lá o comandante e os marinheiros, tinha lá mais ou menos umas 8 pessoas. Eles estavam assim, numa pequena roda, como se o navio estivesse carregado. Eu não sabia se estava carregado, sim ou não, né? Como se eles estivessem fazendo uma pequena reunião ou uma oração para a partida do navio. Não sabia. Eu sei que eles estavam numa reunião, uma rodinha lá atrás do navio. Tá entendendo? Eu não sabia se eles estavam fazendo uma reunião ou uma oração. Eu imaginei isso, né? E com isso, eles não viram. Aí eu vim correndo, pulei dentro daquele navio. Aí fui pulando dentro daquele container, né? E em cima estava aberto. Aí foi lá embaixo, fiquei me escondido lá embaixo, né? O motor do navio já estava funcionando. Fiquei escondidinho lá. O pavor era muito grande, muito grande, né? Dali meia hora mais ou menos começou a fechar aquela parte de cima do navio, né? Lá embaixo só vai container, né? Ali embaixo não tem água, não tem comida, não tem nada. Eles fecham aqui no Brasil, eles só abrem lá na Europa, no Japão, pronto, que o navio for. Aí pouco eles fecharam lá em cima. O meu medo é se eles me viram entrar, porque se eles me viram entrar, eles iam lá me procurar, né? Mas quando fechou lá em cima, eu falei, não, acho que não me viram não, senão eles vinham aqui me procurar, né? Aí eu vi escrito lá no container, lá, Made in Japão, eu me apavorei, meu Deus, esse navio tá indo pro Japão. Mas o meu medo, meu pavor era tão grande que eu falei, não, pra onde queira que esse navio vai, eu vou. Eu só quero sair daqui de Belém. Mas depois eu vi outros navios, eu vi outros containers lá escrito Made, USA, França, não sei o que. Eu falei, não, é só container que é Japão. Mas não queria nem saber onde que ia, né, meus irmãos. Aí fiquei escondido ali. Dali meia hora esse navio começou a navegar, começou a navegar. E eu ali, né, com medo, se tinha mais alguém ali, não escutei barulho, nada, logo comecei a pesquisar em volta do navio, se tinha mais alguém. Aí vi que ali não tinha ninguém. O navio era um navio muito grande, tá entendendo? Resumindo, no primeiro dia a luz estava acesa, beleza. No primeiro dia, eu já entrei dentro daquele navio com 2 pontos negativos: fome e sede. Porque se você se prepara para uma viagem dessa, meus irmãos, o que você faz? Você leva comida, leva água, né? E não, eu entrei naquele navio, durante o dia todo eu tinha tomado um copinho d'água que um camelô me deu lá no centro de Belém. Já entrei com fome e sede. 2 pontos negativos, né? Aí comecei a campear água ali dentro, comida, não tinha nada. No início, qual era o meu objetivo? Se esconder, né? A luz estava acesa, mas de repente, mano, a luz se apagou lá dentro. Ficou um breu lá dentro. A única água que eu encontrei no navio ali, no fundo do navio, tinha ali mais ou menos 2 dedos d'água no fundo do navio, a água salgada do mar, com ferrugem do navio e
óleo, graxa, né? Aí eu peguei uma colher daquela água e bebi. E daí rapidinho, mano, o mundo começou a girar pra mim. Perto assim de mim assim, tinha umas madeiras que estavam exportando, levando para outros países. Aí tinha um pedaço de caiba, assim, um pedaço de madeira. Eu passando a mão assim, mano, peguei uma ferpinha assim, um palitinho, e coloquei na boca assim, comecei a mastigar. Brincando, né? Comecei assim, palitando o dente. Mas era tão amargo, mano, aquele pauzinho ali, mastigando. Tão amargo, mano. Aquela que eu bebi, vomitei verde ali. Tava me dando congestão. Então aquela madeirinha amarga, comecei a mastigar ali, pra mim, como se o remédio que Deus me deu, né? Congestão daquela água que eu bebi. Entendeu? Aí de repente apagaram a luz. Ficou um breu. De início eu não queria sair lá pra cima. O interesse meu era ficar escondido ali. Aí resumindo, depois que apagaram a luz, mano, passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Entendeu? Eu sabia, se eu ficasse ali eu ia morrer. De fome, de sede. Né? De fome não. De sede. Porque a pessoa sem comida vive aí 20, 30 dias, né? Mas sem água é 3 dias o máximo, né? Então o que que acontece? Passou um dia, 2 dias, minha língua secou, a fome era grande, eu peguei meu tênis, que era de couro, falei, será que dá de comer esse couro aqui? Comecei a mastigar o tênis, não dava. Deus é testemunha fiel, que eu não minto. Mas espera aí, lá no porto de Belém, né, sentado naquela praça, quando eu abri a Bíblia, olho fechado, né? Fechei o olho, aí abri a Bíblia, coloquei o dedo com o olho fechado, depois abri o olho. Atos 27:31. Se não ficares no navio, não poderão salvar-se. Naquela hora eu não li, eu li, não entendi nada. Naquele momento eu estava dentro do navio. É ou não é Deus operando, meus irmãos? Só que naquela hora ali também não entendi nada. Depois, com o tempo, que eu vim raciocinar. Poxa, olha, Deus falou e cumpriu. Nossa. Tá entendendo? Aí, resumindo, quando apagaram a luz, mano, aí eu falei assim, eu vou dormir. Tinha umas tábuas ali que eles estavam exportando, eu deitei naquela tábua ali, vou dormir. Aí dormi mais ou menos 2 horas. Aí acordei. Sabe o que é, mano? Quando assim, você fecha o olho, você não veja nada. Quando você abre o olho, você continua não vendo nada. Aí aquilo, mano, vai te apavorando. Aquele é um tormento para você. Eu tava ficando atormentado, meu Deus. Eu tava ficando apavorado, mano. Porque se eu fizesse um buraco assim na lateral do navio, que eu ia encontrar água. Porque ali o porão do navio é muito grande. Aquela parte vai embaixo do mar, embaixo da água do mar. Então se eu furasse um buraco assim no casco do navio, que não tinha como furar, mas ele que eu furasse, não ia ver luz nenhuma, só ia entrar água na lateral do navio. Embaixo do casco do navio também só tinha água. Então a única possibilidade de me encontrar luz, onde que era? No teto. Então eu andava assim, meu irmão, cabeça erguida assim, ó, campeando luz, mano. Campeando luz. Eu tava enlouquecendo, meus irmãos. O breu era completo, não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Depois de tanto campear, mano, de tanto campear. Aí lá em cima, encontrei um buraquinho tão pequenininho, mano. Tipo um palitinho de fósforo assim, mano. E lá entrava um filetinho de luz. Tá entendendo? Aí quando eu vi aquele filetinho de luz, mas aquele foi tipo um colírio pra minha vista. Aí de tanto ficar assim, olhando pra cima assim, mano, ó, meu pescoço começou a doer. O que eu fiz? Deitei no chão, ficava deitado no chão e olhando para aquela luzinha. Era um refresco para minha vista. Veja só, quando eu estava me enlouquecendo, Deus me deu aquele filetinho de luz. Quando eu bebi aquela água do chão lá do mar, do chão do casco do navio ali, água salgada do mar, com ferrugem do navio, mais óleo, graxa, tudo, que me deu congestão, Deus me deu aquela ferpinha para mastigar, muito amarga. Que foi um remédio que me provocou vômito, que eu vomitei e aí melhorou. É a congestão que me dá. Quando eu estava me enlouquecendo pela escuridão, Deus me deu aquele filetinho de luz. Aí eu ficava ali. Mas nisso eu já estava mais de 2 dias. Tá entendendo? Você bebeu uma gota d'água, minha língua estava seca. O que eu pensei? Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Aqui. Qual era a minha intenção agora? A minha intenção já não era mais
ficar escondido ali. Minha intenção era subir. Eu corria o risco, né, deles invadir o navio deles. Meu medo era esse, mas falei, se eu ficar aqui eu vou morrer também. Aí eu peguei um pedaço de caibo e comecei a bater no porão do navio, assim na parede, pum, pum. Mas só que o barulho do navio, mais a água do mar que batia assim no carro, tchof, tchof, tchof. Tá entendendo? Por mais que eu gritava lá, batia, ninguém ouvia. Tá entendendo? Muito lá embaixo, muito, né? Porão do navio. E ali não vai carga viva, meus irmãos. Ali não vai água, não vai comida, não vai animais, não vai nada. Eles fecham aqui no Brasil, o navio cargueiro que leva a carga e traz, vai e volta, tá entendendo? Ele fecha ali em cima ali, ainda coloca container ali em cima e sobe lá na Europa, no Japão, pra onde que vai. Aí nesse momento eu já não queria ficar mais, eu queria me expor, eu queria sair. Mas aí o que que acontece? Eu não conseguia. Porque a escuridão era grande, eu não conseguia achar a saída para me subir lá para cima. Aí eu saí assim, palpando a parede do navio. Tá entendendo, meus irmãos? Para ver se encontrava a saída. Mas logo, mano, a vista começava a doer, aquela escuridão, voltava lá para a luzinha e ficava olhando para aquela luzinha lá. Tá entendendo? Aí de tanto procurar em volta por um navio, mano, eu fui encontrei uma escada. Essa escada assim, tubular, que é soldada na parede do navio, sobe lá em cima. Mas não se via nada, a escuridão era completa, mano. Aí eu fui subindo devagar, eu já estava já no terceiro dia, sem beber uma gota d'água, minha língua seca. Foi subindo devagarzinho, pô, encontrei a saída. Aí cheguei lá em cima, mano, muito alto, em cima. Tinha uma tampona grande assim, tipo as tampas de bueiro. Aí cheguei lá em cima, não se via nada, eu passando a mão assim, encontrei uma trinca. Aí abri aquela trinca assim, empurrei com a mão assim, aquela tampa nem se mexeu. Pisei mais um degrau em cima da escada, encostei o ombro aqui na tampa e forcei com muita força. A tampa nem se mexeu. A escuridão era completa. Sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, essa tampa aqui é uma tampa assim de aço, desse tipo de bueiro. Essa tampa é muito pesada e um homem só não consegue erguer ela. Aí voltei desanimado. Aí fui lá naquela luzinha novamente, deitei lá no chão e fiquei olhando lá aquela luzinha lá. Aí de repente, meus irmãos, o que que acontece? Eu peguei, deitado ali naquela luzinha ali, porque como se alguém tivesse chegado assim no meu braço, assim, ó, sacolado do meu braço, assim, fala assim, Beto, levanta, vai lá em cima de novo, vai lá. Porque eu levantei com muita rapidez, mano, muita rapidez. Aí foi lá, subi a escada novamente, a escuridão era completa, não se via nada. Aí cheguei lá em cima, passando a mão devagar assim, toda em volta da tampa. Aí eu encontrei a segunda tranca, meus irmãos. Que a primeira vez só tinha encontrado uma tranca. Era duas trancas, uma de cada lado. Aí destranquei a segunda tranca. Quando destranquei a segunda tranca, que eu dei uma empurradinha, a tampa se moveu. Aí foi erguendo devagarzinho, 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 abrindo. Imagina assim, meus irmãos, quando é assim, o sol entra, e não é dia, mas também não é noite. Aí quando eu abri aquela tampa, tudo quando eu olhava assim, só se via água. Só se via água. Qual a minha intenção? Meu medo é o seguinte, que eu invadi o navio, né? E a intenção deles, eu tinha medo deles pegarem e me cortar meu pescoço. Não precisava nem cortar o pescoço, só jogar dentro do mar, né? Ninguém, né? Pronto. Esse era meu medo. Qual era a minha intenção? Minha intenção era achar água, beber água e depois voltar a me esconder lá de novo até chegar no país, lá me apresentar. Tá entendendo? Aí saí devagarzinho, eram 6 horas, os marinheiros já tinham parado de trabalhar. Aí tinha um corredor muito grande assim do navio. Aí naquele corredor, mano, eu vi uma torneira ali na frente. Mas também vinha vindo um marinheiro de lá pra cá. Aí eu voltei, me escondi, o marinheiro passou. Aí eu corri naquela torneira. Quando eu cheguei naquela torneira, que eu abri aquela torneira, a grande decepção, meus irmãos. Água salgada do mar. Quando eu ia me levantando, meus irmãos, para voltar para o esconderijo, o marinheiro veio de lá. Quando ele veio de lá, ele deu aquele susto, né? Susto. Né? Foi um susto, né? Enorme. Aí fez assim, aquele sinal para mim ficar ali. Eu já estava cansado mesmo, fiquei ali no chão, sentado, agachado ali. Daqui a pouco tinha mais ou menos uns 8 pessoas em volta de mim. O capitão do navio, tudo cheio de estrela, né? Capitão do navio, né? E aí eu peguei e me apresentei. Eu estava com a carteirinha de piloto no bolso, né? Que eu sou piloto de avião, motor.
Aí peguei, eu não falo inglês, tenho uma noção de inglês, né? Eu falei, I am pilot, I am pilot, quer dizer, eu sou um piloto. Eu peguei a carteirinha de piloto e joguei pro capitão, né? Só que é duas carteirinhas de piloto, né? Um é o brevet, outra é a identidade. Eu dei só uma, outra fiquei escondido, né? Não sou bobo, né? Ficar sem documento. Por que eu me apresentei como piloto? Uma que eu não menti, né? Que eu tinha documento provando que eu sou piloto de avião, né? E por que eu me apresentei? É para mostrar para ele, não, esse cara deve ser um militar, deve ser uma pessoa importante. Não, né? Para não me matar, para não me jogar no mar, não sou bobo, né? Aí logo em seguida eu falei, I know speak English. I know speak English. Quer dizer, eu não falo inglês. Eu só tenho alguma noçãozinha, né? Alguma coisinha. Aí o capitão desanimou, né? Aí fizeram uma reunião lá entre eles. O capitão segurou minha carteira lá do piloto. E de repente o marinheiro veio lá com uma garrafona d'água dessa PET de 2 litros. Tá entendendo? Aí peguei aquela garrafona d'água para botar. Imagina, meus irmãos, uma terra seca. Você chega e joga um balde d'água ali naquela terra seca. É assim que a minha alma sentiu, irrigada. Mais da metade, quase toda a garrafa d'água. Aí me levaram lá no porão, lá no, atrás do navio, lá na popa, lá. A mangueira d'água. Você vê, irmão, que eu conto detalhe. Tudo isso é testemunha. Tomo Deus como testemunha. Que não minto. Aí deram um banho em mim. Não deram banho em mim, não. Mangueira, tomei banho e tudo. Nisso já escureceu. Aí me deram um pratão de comida. Lá na cozinha, ar-condicionado. Eu fiquei sabendo que um navio francês chamado Monte Julie. Tá entendendo? Então tudo que eu falo, eu provo. Esse navio ainda existe. Navio cargueiro francês chamado Monte Julie, do ano de 94. Campio o capitão do navio e vejo se não foi um clandestino de Belém do Pará para França e Espanha. Aí, no dia seguinte, levantei, me deram roupa de trabalho. Aí, dentro do navio, eu ficava lá, tirando ferrugem, pintando, enrolando cabo, enrolando corda. Tá entendendo? Aí foi para França. Descarregamos na França, depois fomos para a Espanha, descarregamos na França. Aí, próximo do litoral, o navio era bem devagarzinho. Se eu quisesse pegar uma boia, pular e ficar clandestino na França, na Espanha, poderia ter ficado. Mas eu sabia, não, eu não vim com a intenção de ficar, não quero ficar clandestino no outro país. Eu não vim com essa intenção. Mas aquele não, navio, ele cargueiro, um navio que vai e volta, navio cargueiro, né, que carga, né? Aí então, do mesmo navio, eu voltei para o Brasil. Tá entendendo? Aí quando cheguei ali no Porto de Belém, tá entendendo? Aí o capitão do navio apresentou pro Polícia Federal lá. Fizeram investigação no meu nome, tava tudo normal. Aí foram lá me chamar eu, né? Aí o capitão do navio tinha dado a carteira de piloto pro policial ali em Belém, né, no porto. Aí quando eu cheguei lá, o policial, e daí, como é que ele, não sei como é que ele me tratou. E daí, cara, que história que é essa de piloto? Aí eu tirei a segunda carteira de piloto, joguei na mão do policial lá. Ele olhou. Realmente ele é um piloto. Entendeu? Aí investigou tudo lá, tava tudo, meu nome tá tudo limpinho, não tinha nada. Aí o capitão do navio me deu $40, tá entendendo? Os policiais lá do porto ainda me deram manga, me deram laranja pra mim. Aí saí de Belém, já não tinha mais intenção de ficar em Belém. Fala e prova, mano. Esse navio existe hoje, é um navio cargueiro francês chamado Monte Julie. Entendeu? No ano de 1994. Procure o navio, investiga. Se eu minto, então Deus como testemunha. Aí voltei pro Brasil. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu já não queria ficar mais. Eu falei, mas Pedro, você fugiu lá de Belém? Não teve medo de voltar para Belém? Não. Quando eu voltei em Belém, eu voltei todo orgulhoso. Desci lá, todo orgulhoso, vaidoso. Agora vocês podem pegar, me bater, me matar, fazer o que vocês quiserem. Mas naquele dia, não. Aquele dia não, Papai do Céu me livrou, me salvou. Tá entendendo? Aí, meus pais moravam em Alta Floresta, Mato Grosso. Meu pai foi o primeiro taxista de Alta Floresta, Mato Grosso, em fevereiro de 77, um Fusquinha vermelho. Chega em Alta Floresta, Mato Grosso, no ponto de táxi rodoviária, pedir quem foi o primeiro taxista de Alta Floresta. Eles vão falar Orlando Bevilacqua, meu pai, tá? Fusquinha vermelho, 20 de fevereiro de 77. Aí depois que eu desci lá em Belém, eu tinha intenção de vir encontrar meus pais em Alta Floresta para encontrar a maravilha que tinha acontecido comigo. Entendeu? Mas daí
Eu saí andando desnorteado, sem dinheiro. Eu sei que eu fui parar em Altamira do Pará. Cheguei lá, eu fui trabalhar numa fazenda como peão. Mano. Como se eu sabia que eu tinha uma missão a cumprir, mas não sabia o que que era. Aí o que que acontece? Eu fiquei lá 6 meses trabalhando naquela fazenda lá, praticamente a troca da comida. É como se eu estivesse querendo esconder, tivesse a missão a cumprir e esconder de Deus. Eu fui lá não é para ganhar dinheiro. Tá entendendo? É como se eu fosse dar um tempo para descansar. Porque lá na fazenda tinha um lugar para me dormir, tinha comida, então eu me sentia bem naquela fazenda. Eu fiquei 6 meses naquela fazenda lá. Mas depois lá em Altamira do Pará, eu falei, não posso ficar por aqui. A minha intenção era encontrar meu pai, meus familiares lá em Alta Floresta, Mato Grosso, para me contar essa história para eles. Aí eu queria vir na casa do meu pai, mas daí não tinha dinheiro, tinha pouco dinheiro. Aí eu tinha que dar a volta lá, a rodovia Belém Brasília. Eu estava ali em Belém, né? E pegar e ir para lá, para Goiânia, né? Depois Cuiabá, depois Alta Floresta. Tinha uma volta muito grande, não tinha dinheiro. O que eu fiz de Altamira do Pará, mano? Pra me sair em Alta Floresta, Mato Grosso. Cruzei a selva amazônica, mano. No meio da selva amazônica, mano. Tá entendendo? Um saquinho de roupa. Comprei 2 quilos de farinha de mandioca seca. Tá entendendo? Se você olhar no mapa, de Altamira do Pará até Porto Velho, é um braço da selva amazônica. Eu cruzei aquela selva ali, no meio do mato, humanamente sozinho. Não tinha um prego, essa onça via, onça, eu tenho um prego aqui, você vê, eu vou te furar. Eu tinha uma rede de dormir, à noite, subia em cima da árvore, 10 metros de altura, amarrava a rede lá em cima, e dormia em cima da árvore. O que que acontece? Aí de dia, levantava, encontrava rio no meio da selva amazônica, atravessava a nado. Quando o rio era pequeno, pegava o saquinho, jogava do outro lado e atravessava nadando. Quando o rio era largão, muito largo, eu pegava o saquinho de roupa, segurava aqui no pescoço aqui, ia nadando assim, né? E atravessava do outro lado. Entendeu? Aí cheguei em Porto Velho. Entendeu? Depois que eu cheguei em Alta Floresta, em Porto Velho, eu desisti de ir em Alta Floresta. Falei assim: meus pais, eles são descendentes da igreja de Roma. Não, são lá da igreja de Roma. Se eu contar isso para eles, eles não têm conhecimento da Bíblia, não vai adiantar nada. Eles vão me chamar de louco. Né? Aí desisti de ir para Alta Floresta. Tá entendendo? Sabia que eu tinha uma missão a cumprir, mas não sabia o que, que era. Foi aí que cheguei em Maringá. Aí quando cheguei em Maringá, no ano 2000 mais ou menos, eu cheguei aqui e encontrei paz. Falei assim: opa, se eu estou procurando algum tesouro, alguma coisa, está aqui em Maringá. Não sei o que que é. Aí eu parei para pensar, poxa, parei para analisar, poxa, olha, tudo que aconteceu comigo. Poxa, aquela fuga dos inimigos que eu fui, né, para lá. Nem um fio do meu cabelo caiu. Nada de mal aconteceu comigo. Cruzei a selva amazônica, eu dormi em cima de árvore, atravessando o rio a nado. Nada aconteceu comigo. Nesse tempo não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Aí pensei, poxa, mas se eu for contar isso para os líderes religiosos, pastor, padre, vão me chamar de louco. Eles só vão ouvir a história, não tem resposta nenhuma para mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei assim, o que esse Deus quer de mim? O que esse Deus quer? Aí fui buscar a verdade, mano. Aí comecei aqui na Santa Palavra, mano. Comecei a ler aqui a Santa Palavra. Quanto mais eu lia, mais eu entendia. Quanto mais eu entendia, mais queria ler. Tá entendendo, meus irmãos? Nunca fiz um curso bíblico, nunca li nenhum livro que fala sobre religião. Tá entendendo? Então minha mente não tá poluída, não estava poluída, contaminada com falsos ensinamentos. Aí foi lendo, foi entendendo, foi lendo, foi entendendo. Uma das primeiras coisas que eu entendi é o que é o Magedão, a restauração do povo de Israel. Aí eu lendo a Bíblia, mano, encontrei na Bíblia várias passagens, mano, que falam assim, sobre um grande mal sobre o povo de Israel. Tem passagem que fala assim, um grande mal, outra passagem fala uma grande desgraça, outra passagem fala uma grande destruição. Pera, isso começou a chamar a minha atenção. Aí comecei a juntar essas passagens, né, que falam sobre o grande mal, comecei a juntar. Não só sobre o grande mal, como outras passagens, justos herdarão a terra, essas coisas assim. Os animais serão mansos, não haverá mais guerra no mundo. Comecei a juntar essas passagens todas. Tá entendendo? E essa passagem, né, que fala sobre o grande mal sobre o povo de Israel é o capítulo aqui, quer ver, meus irmãos? É o capítulo 61 do meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu. Entendeu? Tá na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital, capítulo 61. Então foi assim, rapaz, que Deus abriu o meu conhecimento, né? Então você veja, meus irmãos, que
o conhecimento, sabedoria que Deus me deu, eu não aprendi com o homem. Deus estava, tudo as provações que eu passei, Deus estava me testando, me provando, e no final abri as profecias. Aí vim entender. Entendeu, meus irmãos? Então o que acontece, meus irmãos? As pessoas falam assim, Beto, você é simplesmente mais um. Não, eu sei que não sou simplesmente mais um, porque eu entendi as profecias e não aprendi com o homem. Entendeu, meus irmãos? Muitas pessoas me criticam. Entendeu? Muitas pessoas me criticam. Você é um grande pecador. Sim, eu sou um grande pecador. Porque se eu fosse um santinho engravatado aí, ó, as pessoas iam aceitar. Nossa! Né? Fácil, fácil, fácil. Aqui está um mistério. Então não olhe para o pecador, olhe para o que está escrito. Entendeu, meus irmãos? As pessoas que me criticam, quando eu estava passando por provações, perseguições, onde é que estavam essas pessoas? Sentadas confortavelmente dentro das suas casas, comendo a pipoquinha, assistindo um vídeo, assistindo televisão, e eu passando pelas provações. Para quê? Buscar conhecimento e sabedoria para essas pessoas. E essas pessoas muitas me criticam, né? Mas Deus é testemunho, Deus é fiel. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, toda essa história, eu fiz um pequeno resumo. Você quer saber essa história completa? É nesse livro aqui, ó, Acontecimentos Finais do Céu e Nova Terra. No último capítulo do livro, no capítulo 222, O Grande Livramento que Deus me deu. Lá está a história completa. Tá entendendo? Sobre as provações que eu passei, as dificuldades que eu passei. Amém? E Deus, tomo Deus como testemunha fiel, que não minto. Eu não aumentei em nada, ao contrário, diminui. Tá entendendo? Diminui. Então, mano, Deus é testemunha fiel. Amém, irmão? Fique em paz, que Deus abençoe.